gente vive se perguntando, né? Será que as máquinas realmente pensam? Ou será que a gente está só se deixando enganar por um truque de mágica muito, mas muito sofisticado? Essa é uma das questões centrais do nosso tempo. E para tentar chegar perto de uma resposta, a gente precisa ir além do óbvio, sabe? E mergulhar na natureza real da inteligência artificial. Ah, essa frase. Com certeza uma das críticas que a gente mais ouve sobre os grandes modelos de linguagem. E quer saber? De um certo jeito, ela tá certa. Mas será que essa verdade conta a história inteira? Dizer que uma IA é só matemática é meio como dizer que a Nona Sinfonia de Beethoven é só um monte de nota. É uma afirmação que, de tão simples, acaba ignorando toda a complexidade e impede a gente de enxergar o que de fato está acontecendo ali por baixo dos panos. Ok, então vamos por partes. Para a gente entender por que essa crítica é tão sedutora, a gente precisa olhar para a base, para o mecanismo desses modelos. Olha, esse diagrama parece um bicho de 7 cabeças e, sendo bem honesto, ele é complexo. Essa é a arquitetura Transformer, que é tipo a espinha dorsal de modelos como o GPT. Mas calma, não precisa se preocupar com os detalhes técnicos. O ponto-chave aqui é o seguinte: na sua essência, essa máquina foi desenhada para uma tarefa bem específica. Ela recebe uma sequência de coisas, tipo palavras, e a missão dela é prever qual deveria ser a próxima. É uma peça de engenharia incrível, mas, no fundo, é um sistema puramente computacional. E bem no coração dessa arquitetura, a gente encontra o que os especialistas chamam de mecanismo de atenção. O mais interessante aqui é a simplicidade da ideia por trás. Pensa nele como uma maneira matemática de decidir quais palavras numa frase são mais importantes para entender o contexto todo. É um processo totalmente computacional, não tem mágica nenhuma aqui. E é aqui que a gente chega no ponto central da crítica reducionista. A lógica é a seguinte: se o modelo é só uma sequência de operações matemáticas feitas para prever a palavra mais provável que vem a seguir, então ele não pode entender de verdade, certo? Ele está só calculando probabilidades numa escala gigantesca. É o famoso papagaio estocástico, como alguns gostam de dizer. Acontece que quando a gente leva esses modelos ao limite, eles começam a fazer umas coisas que essa explicação tão simples já não dá mais conta. Coisas que forçam a gente a questionar as nossas próprias premissas. E isso nos leva a um fenômeno que simplesmente desafia essa ideia de que os modelos só memorizam e repetem. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra um fenômeno fascinante chamado grokking. É como se a máquina de repente tivesse uma sacada, um clique. A linha vermelha mostra que o modelo decora os dados de treino super rápido, chega a 100% de precisão. Mas a linha verde, que mede a precisão com dados novos que ele nunca viu, ela fica lá embaixo, bem baixa, até que do nada algo acontece. Ela dispara e vai para 100% também. E o ponto crucial é esse: o modelo para de só decorar e, de alguma maneira, ele saca a regra geral por trás dos dados. Esse salto de memorização para generalização não tem como ser explicado pela teoria do prever a próxima palavra. Tem alguma coisa mais profunda acontecendo ali. E, para entender essa coisa mais profunda, a gente precisa de uma nova metáfora. É aqui que a analogia do submarino do artigo do Bruno Ascioli entra em cena para reformular toda a discussão. A filosofia nos dá duas ideias muito importantes aqui: semelhança funcional e identidade ontológica. Pensa assim, um submarino se move debaixo d'água, um peixe também. Funcionalmente, eles fazem a mesma coisa, eles nadam. Mas, ontologicamente falando, na sua essência, um submarino não é um peixe. E isso ilustra de um jeito brilhante por que o debate se a IA pensa de verdade é tão improdutivo. É a pergunta errada. A pergunta útil não é se ela é igual a gente, mas sim o que ela faz e como ela faz. Qual é a natureza dessa cognição que está surgindo ali? E quando a gente olha para o que esses modelos fazem na prática, a gente vê operações cognitivas bem sofisticadas. Eles fazem inferências, generalizam padrões, integram contexto de um jeito impressionante, compõem significados. Isso vai muito além de só prever o próximo token. É, de fato, uma forma de processamento cognitivo. Essa nova perspectiva ajuda a gente a desmistificar não só a inteligência artificial, mas, de quebra, a nossa própria inteligência também. Se a gente reduz o cérebro humano ao seu componente mais básico, a gente chega em só centelhas eletroquímicas. Se a gente faz o mesmo com uma rede neural, a gente chega em só álgebra linear. Em ambos os casos, a gente perde o ponto principal. A inteligência não é um ingrediente secreto, é uma propriedade que emerge da organização, da dinâmica complexa de um sistema. Não existe mágica nesse processo.
Então, a busca não é por uma faísca de consciência ou uma alma dentro da máquina. O que provavelmente falta aos modelos de hoje é um conjunto de estruturas adicionais em torno desse núcleo cognitivo que já existe. Talvez uma memória de longo prazo, talvez um modelo de mundo mais robusto. É um problema de engenharia, não de misticismo. E tudo isso nos leva, finalmente, à nossa conclusão. Um submarino não é um peixe ruim, é um ótimo submarino. Da mesma forma, uma inteligência artificial não é um ser humano com defeito, é uma outra forma de cognição. Então, talvez, em vez de ficarmos nos perguntando se as máquinas um dia podem se tornar como nós, a pergunta mais interessante seja outra. Que novas formas de pensar, que novas naturezas de inteligência estão começando a surgir bem diante dos nossos olhos?